Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E como eu já havia falado, começamos uma série de estudos baseados dentro da tipologia e nesse momento estamos estudando a vida de José, que para alguns estudiosos é o tipo mais perfeito de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. No vídeo passado, abordamos 5 características da vida de José que apontam para a vida de Jesus. Então, vamos começar nesse vídeo a partir da 6ª característica e, na verdade, como o vídeo é novo, será a primeira. Então, vamos lá. Por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? Primeiro, porque José foi tentado severamente. E isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 7, quando José cuidava das coisas do seu senhor, Potifar, e a sua esposa, a mulher de Potifar, colocou os olhos no garoto. Ele era um rapaz bonito, atraente fisicamente, tinha aspectos físicos que atraíam a atenção. Ela colocou os olhos no rapaz e queria deitar-se com ele. José, sendo um homem temente a Deus, recusou o convite. Ele recusou a oferta, mas a questão é que José foi tentado. E um homem, ele sempre é tentado pelo sexo oposto, Porque foi assim que Deus fez. O homem é tentado pela mulher sexualmente e a mulher é tentada pelo homem sexualmente. José foi tentado e resistiu. Ele não cedeu à tentação, assim como Jesus Cristo foi tentado severamente. E o relato da tentação de Jesus está em Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, e a Bíblia diz, em outros lugares, que Jesus passou outros tipos de tentação que a Bíblia não descreve quais são. Mas a verdade é que Jesus não foi tentado somente ali no registro de Mateus capítulo 4. Jesus foi tentado também severamente e venceu a tentação. Então, aqui está um outro ponto pelo qual José é comparado a Jesus. Ambos passaram por uma tentação severa. Segundo lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? José, ele foi levado ao Egito. Como já estamos vendo, nas Escrituras, estamos estudando, José foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas e os midianitas venderam José a Potifar, o servo de Faraó. E ali ele esteve no Egito. José, ele chegou ao Egito a partir daquilo que os seus irmãos fizeram a ele, a partir da traição, a partir do plano que eles intentaram contra a sua vida. José, ele chegou ao Egito com a idade de 17 anos. Assim como o Senhor Jesus Cristo também foi levado ao Egito. Isso era uma profecia messiânica, que está lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, que tem duplo sentido, que tem o sentido histórico, que é exatamente em Israel, que vai ao Egito através de José e de Jacó. E depois da escravidão de 430 anos aproximadamente, Deus chama o seu povo do Egito para tirá-los dali através de Moisés e levá-los para a terra prometida. Isso está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. O sentido histórico é em Israel, mas o sentido messiânico é em Jesus. E isso nós verificamos em Mateus capítulo 2, versículos 14 e 15, quando o rei Herodes se sente manipulado
pelos reis, pelos magos do Oriente, que vieram para adorar o rei Jesus, recém-nascido rei dos judeus. E quando ele se sente enganado, quando ele percebe que os sábios o enganaram, então ele decreta que todos os meninos de 2 anos para baixo sejam mortos. José, o pai terreno de Jesus e o marido de Maria, ele é orientado por Deus através de um anjo em sonho a levar o menino com a sua mãe ao Egito. E chegando ali, eles permanecem um tempo, e então, depois da morte do rei, depois da morte do soberano, Deus manda José e Maria e Jesus voltarem do Egito. E então se cumpre essa profecia messiânica que diz: do Egito chamei o meu filho. Então aqui está a segunda razão pela qual José é um tipo de Cristo nas Escrituras Sagradas. Ambos foram ao Egito. Em terceiro lugar, por que José é um tipo de Cristo? Porque José, ele foi despido de sua túnica pelos seus irmãos. E esse relato está em Gênesis 37, 23. Olha o que diz: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Essa túnica de várias cores tinha sido presenteada a José por seu pai Jacó, porque Jacó o amava mais do que a seus irmãos. Quando eles intentaram contra a vida de José, eles tiraram a túnica para molhar no sangue, para mentir para Jacó que esse sangue era de José, porque ele reconheceria a roupa. Assim como o Senhor Jesus também, ele teve a sua túnica, ou seja, a sua roupa, as suas vestimentas repartidas, divididas entre os soldados. E esse relato está em João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Então, aqui está o terceiro motivo pelo qual José é comparado a Jesus. Nas Escrituras, ambos foram despidos de suas túnicas, suas roupas. Em quarto lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? José, ele foi vendido pelo preço de um escravo. Está aqui em Gênesis 37, 28, que diz: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Assim como o Senhor Jesus também foi vendido por um dos seus discípulos, Judas, por 30 moedas de prata, ou seja, o preço de um escravo. Isso está relatado nas Escrituras em Mateus capítulo 26, versículo 15. Então aqui está o quarto motivo pelo qual José é comparado ao Senhor Jesus Cristo, porque ambos foram vendidos por preço, por valor de um escravo. Meus irmãos, no vídeo seguinte eu irei continuar falando sobre José como sendo um tipo de Cristo, e será muito edificante para cada um de nós. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.